E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, voltou a criticar a atuação das Big Techs. Durante uma aula inaugural na FGV em Brasília, na terça-feira, o magistrado acusou os gigantes da tecnologia de lucrarem sem assumir responsabilidade. Essas empresas perceberam que a União Europeia aprovou leis que os outros países vão aprovar. E a regulamentação vai começar. Esse é um perigo que venho alertando. Por enquanto, nós conseguimos manter nossa soberania, nossa jurisdição. Moraes defendeu punição para crimes online e também acusou as plataformas de promoverem o que chamou de lavagem cerebral na população. Nós não precisaríamos de uma lei específica, basta aplicar a que já temos. Não podemos acreditar que as Big Techs são neutras. Elas têm lado, posição econômica, ideológica, política e religiosa. O ministro também elogiou a iniciativa da FGV em organizar o evento e acrescentou que os ministros precisam agir através da interpretação. Aspas mais uma vez. É por isso que cursos como esses são importantes, para conscientizar as pessoas em relação aos operadores do direito, para que possamos utilizar a legislação atual para coibir. Se vier uma nova legislação, ótimo, mas se não vier, nós não viveremos um momento de anomia. Basta uma simples interpretação. É um meio de comunicação? É. Basta interpretar. O direito é interpretação. E assim como fez no ano passado, quando ironizou as acusações de que seria comunista, mais uma vez, Alexandre de Moraes debochou do assunto. A mentalidade das Big Techs retornou ao mercantilismo da Companhia das Índias Orientais de 1600, abandonou qualquer pudor capitalista. E, diferentemente do que dizem, não sou comunista. Não é possível que acreditem nisso. Fecho aspas para o ministro Moraes. Silvio, começamos com você. Acho que a gente pode destrinchar o assunto aí em vários tópicos, né? E perdão aí por me estender, mas a gente não conseguiu a íntegra, as imagens desse evento, então tive que eu mesma trazer as aspas do ministro Moraes nessa aula magna da FGV em Brasília. Que já é um trabalhão, está de parabéns. Faz parte. Sim. Pois bem, Paula, excelente trabalho o seu, porque eu não sei o que os meus colegas de bancada pensam, mas me pareceu tudo tão confuso, são falas confusas. Aplicar a lei que já existe, tudo, sim, a lei existe para ser aplicada. E o Brasil tem leis que tratam de redes sociais, de internet, temos um marco civil, está tudo aí. Quem quer inovar é o próprio Supremo Tribunal Federal. Aliás, lei se cria dentro do Congresso Nacional e não no Judiciário. Isso ele não disse nessa salada, se é que eu posso utilizar essa expressão para tratar tudo o que ele falou aos alunos da FGV. Eu imagino que esses alunos também tenham pensado se eles absorveram, se eles concordam ou não, qual era a plateia exatamente. Outro ponto, quando ele fala em coibir, aí ele começa a avançar um pouquinho naquela fala que você trouxe para a gente, ele começa a deixar claro que ele fala em lavagem cerebral, começa a entrar numa outra seara, que é justamente o ponto dele. Ele quer ser o censor do Brasil. Ele quer decidir o que pode ou não pode ser tratado em plataformas livres. Por exemplo, o X Twitter, ex-Twitter, é uma plataforma que representa a liberdade no mundo. E hoje tem 22, 23 milhões de usuários no Brasil. Ele quer decidir o que essas pessoas, esses milhões, podem ou não podem debater ali. Esse é o ponto dele. Ele quer decidir o pensamento, ele quer tratar de liberdade de expressão. Então eu acho que essa é a primeira confusão. Eu vou passar a bola aqui porque eu acho que todo mundo vai ter muito a acrescentar nesse debate. Outro ponto, e finalizo, ele tem uma mania, uma insistência em falar em eu não sou comunista, eu não sou comunista. Olha, eu nem acho particularmente que o ministro Alexandre de Moraes é comunista. Talvez ele tenha lido pouco sobre o comunismo, porque ele cita muito, como ele cita o nazismo, como ele cita o fascismo. Eu acho que o problema talvez tenha sido que ele leu muito pouco sobre esses momentos escuros, sórdidos da nossa história.
Por isso que ele se refere de uma forma tão piegas, de uma forma tão leviana a tudo isso. Eu não acho não que ele é comunista, eu só acho que ele tem uma predileção por censurar, controlar e está completamente perdido em pensamentos, pelo menos quando ele discursa. Vou passar a bola para a Ana, várias leituras possíveis, Ana. Agora, quando ele cita, nós conseguimos manter nossa soberania, nossa jurisdição, dá para entender aí um recado em razão da situação que ele está vivendo agora, com ações tramitando nos Estados Unidos contra ele, Ana? Eu acho que ele sentiu, né, um pouco, para ele mencionar dessa maneira, né, uma indireta. Agora, eu fiquei... parabéns, né, Paula, pelo seu trabalho aí, por ler todas essas aspas. Agora, tem uma que é impressionante. Impressionante. Abro aspas. É por isso que cursos como esses são importantes, para conscientizar as pessoas em relação aos operadores do direito, para que possamos utilizar a legislação atual para coibir. Ok? Se vier uma nova legislação, ótimo. Ok? Mas se não vier, nós não viveremos um momento de anomia. Basta uma simples interpretação. Ou seja, se vier uma legislação que eu não goste, se vier uma legislação que respeita a Constituição, que protege as liberdades de imprensa, de expressão, de comunicação, sagradas, né, na nossa Constituição, se essa lei continuar seguindo a Constituição, mas continuar me incomodando, eu vou interpretar do jeito que eu quero. Eu vou coibir, eu vou coagir, eu vou censurar, porque é o que ele faz, né? É a tal Constituição viva. O ministro Barroso adora isso. A tal o organismo vivo, uma Constituição viva. Um juiz famoso aqui da Suprema Corte Americana, nomeado por Ronald Reagan, o juiz Antonin Scalia, ele falava uma frase muito respeitado por democratas e republicanos, e ele deixava muito bem claro que a Constituição é um documento morto. É um documento morto. É o preto no branco. As letras em um papel branco. Se por acaso a nação, os legisladores não estão satisfeitos com esse documento morto, então que volte para o Congresso e que eles possam debater em cima das leis e modificar. Mas se isso não acontece, a Constituição não tem interpretação. É o que está ali, um documento que está ali. E no caso de mais uma fala, né, do ministro Alexandre de Moraes, que demonstra essa vontade de interpretação, de dirigir o Brasil, de administrar o Brasil, de editar o Brasil. É isso que ele faz. Ele não respeita o Congresso. Essa fala aqui, para mim, é simplesmente o resumo de tudo. Basta uma simples interpretação. Pronto. Agora, o Congresso vai ficar simplesmente de joelhos diante de uma fala como essa? O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, ou do Senado, o Alcolumbre, ninguém vai rebater isso? Não, ministro, com todo respeito, não precisa bater de frente, não, mas mostrem a tal harmonia e independência dos poderes que está muito bem descrito na nossa Constituição. Não, ministro, olha, com todo respeito ao senhor, data vênia, né? Não é assim que eles gostam de falar? Isso aqui está errado. É o Congresso, são as casas legislativas que decidem as leis. Bom, a pergunta é retórica, eles não vão falar nada.